Bom dia! Bom dia, eu sou o Edu. E eu sou a Carol e hoje nós estamos muito ansiosos porque nós vamos conhecer as famosas linhas de Nazca. Estamos saindo aqui do oásis de Roacatina, sentido Palpa. Palpa é uma primeira cidade que já começa a ter essas linhas e é uma cidade a 50 km mais ou menos de Nazca, que entre as duas cidades são diversas linhas. E lá é conhecido como linhas de Palpa, mas mundialmente é conhecido como linhas de Nazca todo o trecho, né? Bora lá conhecer. Mas antes de sair, Edu tá limpando o vidro, porque esses dias agarrou bastante areia e maresia também, que a gente tava lá em Paracas. Então ele tá limpando ali pra ficar bom. Foi lá que a gente dormiu, né? Tchau, oásis! Tudinho na escuta? O walkie-talkie. Na escuta, prossiga. Não, a gente estava analisando aqui o caminho. Pra quem perdeu os últimos episódios, né? Estamos viajando agora com os meus pais, eles estão no motorhome ali atrás. E a gente usa esses radinho comunicador entre os motorhome para conversar. Aí não precisa ficar ligando toda hora ou mandando mensagem. É bem prático. Pouco mais de 100 quilômetros depois do oásis de Roacatina, já estamos chegando em Palpa. Por aqui a gente já vê bastante deserto. Já do outro lado da serra, que a gente acabou de descer, a gente consegue ver embaixo as plantações, diversos tipos de plantação. Fica bem bonito. A serra ao fundo e as plantações embaixo. Não dá nem para acreditar que no meio dessa secura toda, né, um deserto, conseguem fazer tantas plantações. Chegamos em Palpa, na entrada da cidade, e tem um trânsito aqui. A gente vê algumas placas falando que tem pontes em construção aqui. Tá um trânsito. GPS tá falando que a gente vai pegar tudo vermelho aqui atrás. Agora tá até andando um pouquinho, mas a gente ficou uma meia hora parado já. Realmente era uma ponte que eles estão construindo aqui. A gente tá dando a volta, é por isso que fica esse pare-siga. Mas tá bom, construção é sempre bem-vinda. Aqui a gente sai da carretera principal, né, Pan-Americana. E tem uma plaquinha que era um mirador natural. A gente vai estacionar por aqui para ver como que vai ser esse primeiro. A estrada passa bem ali na frente. Tem esse acesso que a gente parou os motorhomes aqui. E depois uma caminhadinha para esse mirador aqui, onde a gente tá. E logo à frente já tem as primeiras linhas, que aqui ainda é Palpa, né? Então por isso a gente estava comentando de linhas de Palpa. Não dá para ver muito bem na câmera aqui que a gente está filmando, mas aqui a gente está conseguindo ver bem legal. Daqui a gente consegue ver as linhas de Palpa, dando um zoom, ficam bem nítidos os desenhos. Até hoje não tem uma definição exata do que significava ele, mas tem umas ideias. Aqui no mirador dá para ver como eram os desenhos antes de serem cadastrados e serem mantidos, né? Assim foi a forma como encontrou. Estavam com algumas letras já em cima, então foi preciso fazer toda uma limpeza. E aqui é a forma como eles deixaram, como foram depois dos trabalhos que foram realizados. E falam que eles têm relações com a fertilidade e com a água. Paramos para mais um mirante, fica bem ao lado da estrada. E daqui mesmo a gente já consegue ver as linhas lá no fundo. Mas a gente vai chegar mais pertinho que tem um mirante ali. Temos uns motorhomes parados ali, bem ao lado da rodovia,
e viemos conhecer o Museu Maria Reit. Foi ela que catalogou as primeiras linhas e começou a ter todo esse cuidado com as linhas que antes não tinha. Ela começou a fazer as primeiras limpezas e aqui a gente vai conseguir descobrir um pouquinho mais das histórias das linhas de Nazca. No museu é possível ver algumas cerâmicas que foram encontradas dos povos antigos que viveram aqui na região. Também é possível ver toda a biografia de vida da Maria Reit. Ela era uma alemã que em um momento que ela fazia tradução morando em Lima, chamaram ela para ver as linhas de Nazca, porque ela fazia tradução. Ela viu, gostou muito e desde então dedicou sua vida a isso. E aqui que conta um pouquinho mais sobre a história de vida dela, um pouquinho mais sobre as linhas, aqui as fitas que ela usava para medir, e como são as figuras do alto. E o que eu achei legal, esse daqui também é um desenho dela, ó, foi feito por ela mesmo na época. Tem aqui, ó, assinatura dela. E aqui no museu tem um relato da Maria Reit explicando que essas linhas de Nazca, elas simbolizam um calendário, um dos maiores calendários do mundo. E é através desse calendário que a civilização na época sabia a época certa de semear e a época de colher. Tem a habitação de Maria Reit. Realmente era aqui que ela morava. Como era o cômodo que ela ficava, a casa dela, enquanto ela fazia os trabalhos aqui em Nazca. No museu também é possível ver o túmulo da Maria Reit, junto com a Renata Reit. Renate Reit foi a irmã da Maria Reit e foi ela que durante muitos anos enviou dinheiro para Maria para que ela pudesse tomar conta das linhas de Nazca e manter um pouco desse projeto financeiramente, porque não tinha apoio do governo, não tinha apoio da população. E aqui ao fundo, um dos últimos carros que a Maria Reit utilizou nas pesquisas, quando ela já tinha o financiamento, né? E o passeio aqui, né, o ingresso para entrar aqui no museu foi 5 soles por pessoa para entrar. Valeu a pena? E valeu a pena, tem vários materiais interessantes para a gente ir dando uma olhada e alguma coisa descrita. Falta um pouco de descrição, falando um pouco mais sobre, mas foi legal. Então, tudo que a gente viu foram as linhas de Palpa. Aqui começam as linhas de Nazca. A gente já vê até um avião lá em cima, sobrevoando as linhas de Nazca. Já tem outro mirador aqui. A gente vai tentar encostar para dar uma olhada. Estamos agora no topo do mirante que a gente viu lá de baixo e daqui já dá para ver bem mais legal. Aqui a gente já dá para ver um sapo. Que ao lado tem uma outra figura que já simboliza a fertilidade. E tem essas linhas retas mesmo, que também são das linhas de Nazca. Diferente do que se pensa, essas figuras, elas não são muito profundas. Elas têm cerca de 3, 4 centímetros. E para desenhar essas figuras, os antigos simplesmente tiravam as pedras escuras da parte de cima, deixando o solo claro na parte de baixo. E é assim, com cerca de 3, 4 centímetros que elas foram feitas, né? Esse mirante que a gente veio agora, a gente pagou 3 soles por pessoa. O mirante que a gente estava, que precisamos subir a torre, a gente pagou 6 soles por pessoa. Esse daqui não precisa nem subir nada não, na altura, no nível da estrada mesmo, a gente já consegue ver o gato. Ou era pra ver, viu? Porque aqui a gente tá contra o sol, teria que vir de manhã pra conseguir filmar. Mas agora a gente vai subir lá em cima, pra ver se dá pra ver alguma outra figura lá de cima. E aqui a gente vai passando ao lado da figura do gato mesmo, pra subir no mirante. Então é bem pertinho de onde ficam as figuras, pra onde a gente passa. Aqui, apesar da gente não estar vendo bem o gato, a gente consegue ver bem como é o traçado, né? Você vê que as pedras estão abertas, formando o risco, e chega num solo um pouco mais claro embaixo.
E esses são os traçados bem superficiais. Dia 2 aqui em Nazca e hoje o passeio vai ser nas pirâmides. Carhuaty, a cidade perdida. Lá no fundo a gente já consegue ver um pouco das pirâmides. Ó. Estacionar e já ir lá conferir. A cidade perdida de Carhuaty, há registros de que ela existiu desde 4 a.C. até 300 depois de Cristo e só deixou de existir por causa de uma guerra que teve com uma outra civilização. E aqui foram descobertos que era um centro de peregrinação. Encontraram vestígios de corpos, né, de poucas pessoas. Então eles acreditavam que eram poucas famílias que moravam aqui. Uma família que morava aqui e que o resto é que passava de outras regiões por aqui. E utilizavam esse centro de peregrinação para fazer algumas festividades religiosas. E acreditam que muitas ligadas com Nazca mesmo, com as linhas de Nazca. E mais um fator aí que fortalece a ideia de que era só um centro de peregrinação é que existem algumas evidências de animais que não existiam aqui na época. Por exemplo, existem figuras, algumas pinturas de cachorro. Não existia cachorro aqui na época. E o arqueólogo que está estudando aqui, fazendo essas investigações, está trabalhando desde 1982 nessa região aqui. E foi ele que encontrou um espaço que tinha cerca de 200 vestimentos pintados. E da cultura Nazca não era pintado, era bordado. Então, mais algo que fortalece essa ideia de que era um centro de peregrinação, que aquilo pode ter sido usado também como algo comercial, né? Uma troca entre as civilizações daquela época. E para chegar aqui foi bem tranquilo, dá uns 25 quilômetros do centro de Nazca, dos quais uns 20 só de terra, mas uma terra bem batida, com bastante pedregulho, então foi bem tranquilo. Uma horinha e pouquinho a gente já estava aqui. Quem não vem com um carro particular tem como também contratar as vans de turismo ou até mesmo esses bugs que chegam até aqui. O caminho é todo demarcado com pedrinhas, a gente chega bem próximo às ruínas, mas a gente não pode ultrapassar. É muito grandioso. O método de construção era o adobe, que eram os tijolinhos feitos de barro. As pirâmides eram feitas desta forma. Nessa parede que a gente passa do lado, dá pra ver o adobe, que são esses tijolinhos feitos de terra. Ou areia, né? Que deve ser areia. Ah, uma coisa importante, a entrada é gratuita, inclusive para deixar o carro ali no estacionamento é gratuito, mas também não encontra muita informação, né? Falta um pouco de informação, algumas plaquinhas falando sobre, né? Mas é porque tá eles bom, ainda estão descobrindo, então é legal de vir conhecer, mas acredito que daqui a alguns anos vai ter mais informação. Voltando para a cidade de Nazca, a gente aproveitou que tinha esse aqueduto para poder conhecer. É um aqueduto da civilização de Nazca. Lá dentro a água fica bem cristalina. É o sítio arqueológico Okongala. E lá atrás era a nascente onde a gente filmou. Aí fizeram toda a proteção. E aqui tem um canal que vai embora lá, levando para as plantações. Levando água para o meio do deserto. Uma pena que ali, pelo visto, pegou fogo, né? E é realmente de perder de vista. Eu tô impressionada com o tamanho que vai. O tanto que corta o deserto mesmo. Dá uma olhadinha. A gente já andou bastante aqui. E não tem sinal de que vai acabar, não. Olha como é comprido. E a aguinha correndo lá embaixo. E dali a gente já pode ver algumas plantações. Então realmente é possível irrigar com essa água. Falar a verdade pra vocês, a gente não veio pra Nazca com muita expectativa não. A gente tava imaginando que ia ver umas linhas e tá bom, era isso.
Mas olha, tá surpreendendo muito a gente. A gente foi agora à noite na palestra do professor Edgardo, um astrônomo aqui da cidade, né? Na verdade, que mora aqui na cidade há 22 anos. E, nossa, ó, são tantas histórias que a gente tá surpreendido. Gostamos demais dessas histórias. Ele também entrou em um pouco mais de detalhes sobre a vida, a trajetória da Maria Reit, da doutora Maria Reit, que foi quem conservou essas linhas e tornou ela visível para o mundo, né? E quem tratou das primeiras linhas no início. E é graças a ela que a gente está tendo esse acesso. Senão, muito provável que já tivesse destruído aí boa parte, né? O professor Edgardo também contou pra gente que são mais de 500 quilômetros quadrados todos esses parques, essa linha de Nazca. Só que o que a gente tem acesso, o que os turistas têm acesso é uma parcela muito pequena. E que até hoje são descobertas diariamente novas linhas, novas figuras, que tem outros pesquisadores do Japão, dos Estados Unidos, que vêm para cá para poder estudar essas linhas. E agora com o auxílio de satélites, né? Tá facilitando mais e estão descobrindo muito outros desenhos e figuras. Essas linhas, elas foram construídas por mais de 1000 anos. Foram 800 anos antes de Cristo até 800 depois de Cristo. Então tem muita história para ser descoberta e a gente está ficando muito encantado com tudo que a gente está descobrindo. E é com essa que a gente vai ficando por aqui, pessoal. Se você está gostando desse conteúdo, de conhecer um pouquinho mais sobre a história de Nazca, deixa aí seu joinha, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e até a próxima, pessoal. Tchau! Tchau!